Oi, pessoal! É muito comum chegar até nós aquele pedido: por favor, me faça um resumo e um estudo da lição 8. E olha, o chamado foi ouvido. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto fascinante. É um estudo bem estruturado sobre uma daquelas filosofias espirituais que mudam completamente a nossa perspectiva. A gente vai desbravar a famosa lição 8, chamada Merecimento Maior, extraída da obra clássica Justiça Divina. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, fica aquela grande dúvida no ar. Será que toda caridade tem exatamente o mesmo peso aos olhos da justiça divina? É uma provocação e tanto, não é? A gente costuma colocar o ato de doar no mesmo balaio como se tudo tivesse o mesmíssimo valor. Mas, e se dar algo que está sobrando não tiver o mesmo peso espiritual de dar algo que nos custa tempo, suor ou até um bom conforto emocional? É justamente essa premissa que a gente vai desconstruir agora. Bom, para contextualizar legal, a gente precisa olhar para a obra como um todo. O livro Justiça Divina, psicografado pelo incrível Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, é tipo um mapa para a nossa jornada interior. O grande foco aqui é fazer a gente refletir de forma muito profunda sobre a responsabilidade pessoal e como é que funcionam as engrenagens daquela famosa lei de ação e reação. Parte 1. Contexto da justiça divina e a lei de ação e reação. Basicamente, esse material age como uma bússola segura no meio da turbulência da nossa vida na Terra. O texto enfatiza sem parar que nós somos os verdadeiros autores da nossa própria história espiritual. Tudo, literalmente tudo o que a gente faz gera uma reação. Nada passa batido pela contabilidade do universo. Seguindo em frente, chegamos à parte 2, o propósito da lição 8 e o foco no merecimento maior. O que chama muito atenção nessa lição específica é a forma genial como o texto é construído. Ele usa 8 comparações, 8 dicotomias distintas para mostrar a diferença entre aquela caridade material, que é mais acessível, e a dificuldade profunda do sacrifício pessoal verdadeiro. E isso nos leva à parte 3, caridade material versus ação espiritual. A partir daqui, a gente começa a tirar o foco apenas da entrega de itens físicos e passa a olhar para a importância de oferecer uma nutrição que vem de dentro, aliada a um esforço constante. Pois bem, dividir o alimento físico com quem tem fome é sem dúvida uma atitude maravilhosa e muito válida. Mas o texto coloca isso lado a lado com oferecer o pão do conhecimento espiritual sem ficar se exibindo por aí. A lição não diminui a doação física de jeito nenhum, mas aponta que nutrir a mente e o espírito de alguém com total humildade gera um impacto que transforma a existência de forma muito mais duradoura. Outro ponto bem interessante. Comprar um agasalho para quem está sofrendo no frio é um gesto lindo. Mas vamos comparar isso com o esforço de literalmente movimentar as próprias mãos, costurando para fabricar essa mesma roupa. Dá para notar a diferença sutil? O X da questão aqui é o contraste entre a facilidade de abrir a carteira e o ato de colocar o próprio esforço físico e o próprio tempo dedicados a construir algo para aquecer outra pessoa. E tem mais. Existe um abismo monumental entre apenas despachar um remédio para alguém doente e, de fato, estar lá para dar uma palavra pessoal de encorajamento e de esperança. O motivo é bem claro. O remédio que chega pelo correio trata a dor do corpo, mas a presença humana, a empatia genuína e a escutativa tratam a alma e renovam completamente a vontade de viver de quem está sofrendo. Agora, essa aqui vai direto ao ponto. Pegar aquelas sobras materiais que não servem mais em casa. E doar é o caminho mais fácil, não é? É o básico da caridade. Só que o verdadeiro sacrifício, aquele bem mais árduo, é usar as sobras do nosso próprio tempo para ouvir e ajudar alguém a desembaraçar os problemas e as teias da vida. Dar o que a gente não quer mais exige pouco. Mas doar os nossos momentos livres? Aí sim a gente está falando de desprendimento real. Entramos então na parte 4, o esforço além da matéria, elevando o sacrifício. Daqui para frente, as comparações deixam a esfera física de lado e vão direto para o sacrifício interno. É sobre ter que entregar a nossa paciência, domar o próprio ego e exercitar muito a resiliência emocional. Vamos pensar juntos. Ajudar alguém que caminha com a gente, em tempos de harmonia e ideais compartilhados, flui naturalmente e é muito gratificante. Mas amparar essa mesma pessoa quando as provações são duras e não trazem absolutamente nenhum conforto ou gratificação pessoal para quem está ajudando, esse é o teste de fogo da solidariedade. É conseguir ser o pilar e sustentar alguém até quando a situação drena as nossas próprias energias. A mesma lógica vale para a prece. Fazer uma oração de alma leve num lindo dia de céu azul e com amigos ao redor é uma experiência incrivelmente reconfortante.
Contudo, o peso espiritual de verdade é exigido nas orações feitas durante as tempestades. É quando a gente compartilha o fardo e busca o descanso na fonte da prece, justamente no momento em que o sofrimento está no limite e a dor é mais afiada. E tem também aquela caridade pública, aquela atividade de beneficência visível, que muita gente aplaude. É ótimo, claro, mas o texto traz um contraste muito forte com a renúncia silenciosa dentro do lar, aquele sacrifício invisível e sem agradecimentos que a gente faz pela própria família entre quatro paredes. A verdadeira e talvez a mais difícil caridade de todas, segundo a lição, começa justamente no anonimato do dia a dia dentro de casa. E para fechar esse ciclo de comparações, vem o teste definitivo do ego. Existe aquela situação comum em que a gente desculpa mentalmente alguém que nos ofendeu, certo? Mas isso é apenas o primeiro passo. A reconciliação ativa pede bem mais. Ela exige a humildade de tomar a iniciativa, de dar o primeiro passo para ir até a pessoa e refazer os laços. É a derrota total do orgulho em favor de uma paz genuína. Chegamos à parte 5, a escala de alegria. Depois dessa jornada intensa pelas atitudes humanas, a lição faz questão de sintetizar tudo e trazer um grande conforto, montando o que a gente pode chamar de economia espiritual das boas ações. E o que é mais tranquilizador no meio de tudo isso é entender que nada é perdido. O texto é cristalino. Todo o bem que a gente pratica, sem exceção, é uma bênção creditada ao nosso favor. Ofertas que vão desde uma migalha até uma fortuna imensa. Tudo isso, quando dado com amor, cria uma escala linda e infinita de alegria e luz. Toda semente conta demais. E agora, a parte 6. A lei do merecimento maior. É aqui que a gente bate o martelo na tese central do texto e entende a essência da lição 8. É onde separamos definitivamente a caridade material básica daquela ação profunda que transforma as próprias estruturas do ser. O conceito de merecimento maior é o grande resumo da ópera. É aquele princípio espiritual que ensina o seguinte: sim, todas as boas ações são bênçãos, mas todo bem que é praticado com sacrifício pessoal ganha um nível muito, mas muito superior de mérito lá na justiça divina. É o ato literal de doar uma parte de si mesmo, abrindo mão de conforto. É isso que de fato dá um salto e eleva a alma. E para encerrar, a lição traz uma síntese marcante. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. A simplicidade poética dessa regra bate fundo. Ela não está aí para condenar o caminho mais fácil ou a doação simples. A intenção é lançar um holofote na grandeza gigante que existe em encarar o caminho mais difícil, onde quem doa se torna a própria doação. Terminamos o nosso estudo com uma reflexão final para levarmos para a vida. Onde é que dá para aplicar esse bem sacrificial no nosso dia a dia hoje mesmo? Será que existe alguma atitude simples de caridade, feita ali no piloto automático, que pode ser transformada num esforço espiritual genuíno? Fica essa reflexão para continuar ecoando ao longo da semana. Muito obrigado a todos que acompanharam este estudo estruturado e até a nossa próxima imersão.